Olá, pessoal, super boa noite para vocês. Espero que todos estejam bem, ansiosos, tanto quanto eu, para começar mais essa jornada com as nossas nomeações. Tá? Para quem não me conhece, eu sou o professor Ítalo, eu que gerencio aqui a Academia da Aprovação, tá? Também temos o canal lá do Contando Matemática. E estou super feliz de ter vocês aqui com a gente, para a gente caminhar juntos. Lembra que a gente é parceiros aí, rumo a esse grande objetivo, tá? Que é o nosso cargo aí público. Alguns já são, já trabalham na área, né? Querendo algo melhor, ou até mesmo, né? Primeira vez aí. Gente, para quem está iniciando aí e tudo mais, eu vou já comentar um pouquinho com vocês. Eu gosto demais da participação de vocês, tá? Não deixem de participar, de tirarem as dúvidas. É por isso que a gente faz essas aulas ao vivo, para vocês realmente, primeiro, para terem um cronograma de estudo, que eu sei que isso é um ponto, né, primordial, que a gente se perde aí demais. E, em segundo, né, vocês poderem estar tirando as dúvidas, terem um contato aqui conosco, com todos os nossos professores, tá? O Fábio de português, a Selma de pedagógicos, a Clarice, né, de legislação, vai estar aí com vocês todos os dias durante a semana, das 8 às 10 da noite. As aulas ficam gravadas, vocês vão ter ali na primeira abinha ali do curso de vocês, vai estar aulas ao vivo. Então, a gente vai colocando dia 13, dia 14, 18, né, segunda, 19, e aí a gente vai até dia 20 de dezembro, tá certo? E aí eu vou estar sempre passando o material, no mínimo aí com 24 horas de antecedência, às vezes até mais, por exemplo, de português de amanhã já está lá na plataforma, tá? Que são os materiais que a gente usa na aula. Amanhã mesmo eu já coloco o material de segunda, tá? Só dia 15 que a gente não vai ter aula aí depois de amanhã, tá bom? Então, pessoal, conto demais, novamente, com a participação de vocês, não deixem passar nada, levantem a mãozinha, se quiserem abrir o áudio, se quiserem já colocar no chat, podem estar colocando, né? Assim que eu dou aquela pausa no raciocínio, eu já respondo vocês, tá? Porque senão, gente, vira aula gravada e aí a aula fica chata. Eu não quero que essa aula fique chata, muito pelo contrário, quero que seja algo que passe aí rapidinho e que eu desvende esses mistérios da matemática, porque sempre sobra para mim aí a disciplina que vocês têm maior dificuldade, pelo menos a maioria, ou não? Ou estou errado? Na verdade, matemática é sempre... Pessoal, ó, ser bem sincero com vocês, tá? Felizmente ou infelizmente, depende do nosso ponto de vista, a VUNESP tem pego cada vez mais pesado na matemática, tá? Eu acho que em todas as disciplinas. Acredito que muito por conta do número de inscritos, que é uma coisa que só aumenta e está aumentando, né, exponencialmente, cada concurso, seja do município que for, está aumentando, então elas vêm cobrando aí um nível alto de questões. Vocês terem ideia, em 2022, eu pegava uma prova da Unesp, era uma, duas fáceis, né? Eram 7, 8 questões médias e uma difícil. Hoje eu olho a prova e coloco 3, 4 difíceis e o restante nível médio, assim, de dificuldade, tá? Então eu vou trazer para vocês o que realmente cai, tá? Toda a equipe faz isso. Eu não vou ficar do tipo, ó, gente, calcule, faça. A Vunesp não vem assim, tá? Então, eu vou mostrar para vocês o que realmente vai poder estar aparecendo na prova de vocês, tá bom? Então, bora lá, né? Já falei bastante, já deu tempo do pessoal entrar, já tinha batido o sinal. Então, vamos falar na aula de hoje de MMC, MDC, nessa primeira parte. Na segunda parte, vamos estar falando de frações, certo? Então, vamos lá. Começando aqui por MMC, o nosso famoso mínimo múltiplo comum, tá certo? Primeiro M de mínimo, segundo M de múltiplo, terceiro de comum. Isso daqui eu praticamente faço sempre, tá? Que é uma coisa, a maior dificuldade da matemática, às vezes, nem é a conta, né? A maior dificuldade da matemática está onde? Vamos ver se alguém me responde. Qual a maior dificuldade que a gente acaba encontrando na matemática, principalmente, né, na VUNESP? Aonde que está? Vamos ver, só para vocês poderem tirar alguma coisa, para ver se aparece. Interpretação, né, Carol? Interpretação, olha lá, ó. O pessoal já começa.
né? O famoso sair do português para o matematiquês. Então, vamos lá. Eu vou ajudar vocês nisso. Começando aqui. Vamos puxar um pouquinho, né? Vou puxar um pouquinho do Fábio aqui, uma parte de sinônimos. Mínimo. Quando eu falo mínimo, qual outra palavrinha que vem na tua cabeça? Quando você fala de mínimo. Olha lá, interpretação com certeza. Carol colocou ali. Mais alguém? Olha lá, menor, menor. E é isso mesmo, pessoal. Essa palavrinha que eu quero que vocês tenham aí em mente, tá? Menor. Isso daqui, quando a gente vê nos nossos exercícios, vocês vão ver que vai aparecer com muito mais frequência a palavra menor do que mínimo, tá bom? Agora, múltiplo. O que te lembra múltiplo? Existem algumas coisas que te lembra múltiplo. Pois eu até vou falar da palavrinha-chave, que é mais difícil da gente ver. Mas eu queria ter ideia se vocês sabem, quando eu falo múltiplo, multiplicidade, o que vem na cabeça? Multiplicação, divisor, aí, divisor já seria ao contrário. Aí eu adoro quando vem essas respostas, que daí eu consigo. Vão colocando aí enquanto eu vou explanando. Por exemplo, divisor. Divisor existe divisor, me lembra divisão. E múltiplo me lembra multiplicação. A divisão é exatamente o inverso da multiplicação, tá bom? Ah, mas me vem divisor. Eu não falaria que estaria errado, tá? Porque como ele é o inverso, para ser múltiplo, um tem que ser divisor do outro, né? Mas, né, nesse caso, eu vou pensar muito na multiplicação, tá? Tabuada, às vezes alguém responde, tá? Então, vai vir multiplicação. Só que na sequência, boa, Carol, ó, vou pegar o que a Carol falou para a gente, ó, porque é bom a participação de vocês. Porque se eu pegasse uma sequência aqui, ó, vamos pegar uma sequência 2, 4, 6, 8, 10. Isso é uma sequência de 2 em 2. Querendo ou não, o que é isso? É a tabuada do 2. É a multiplicação do 2 por todos os outros números naturais, né? Então, a sequência faz muito parte aqui da multiplicação. E se a gente for, a partir disso, pegando os exercícios que a gente vai ver daqui a pouco, se eu falasse que alguém toma um remédio a cada 2 dias. Então, hoje ela toma, daqui 2 dias ela toma de novo, mais 2 dias, que já são 4 dias de hoje, toma de novo, mais 2 dias, toma o remedinho de novo, e assim por diante, certo? Então, daqui 2, 4, 6, 8 dias, ela vai estar tomando esse remédio, tá? E olha a palavrinha que eu usei. A cada 2 dias, ela vai estar tomando remédio. Esse cada vai trazer para a gente essa ideia, tá bom? De multiplicação, tá? Então, aqui, a nossa palavrinha-chave que a gente vai identificar nos exercícios, que vai nos trazer a ideia de multiplicidade, é cada. Olha só, como às vezes a gente lê o exercício e nem faz ideia que aquilo traria alguma ideia de operação matemática, né? Literalmente, a gente está desvendando o português para o matematiquês aqui. E, por fim, a palavrinha comum. Quando eu falo comum, que comum é difícil, mas já aparece mais do que os outros nos exercícios. Porém, existem outras coisas, outras palavras que aparecem nos exercícios. Uma delas já me falaram. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Boa. O que mais? Quem coloca alguma coisinha a mais? Igual, juntos. Boa. E é isso, certo? Novamente, né? Quando acontece novamente, ou seja, acontece ao mesmo tempo, tá? Pode ser o novamente ou ao mesmo tempo, também, né? Trazem a mesma ideia. Perfeito. Simultaneamente. Olha lá, viu como vocês estão bons? Vocês estão melhor no português do que na matemática, eu acho, hein? O Fábio amanhã vai trabalhar um pouco de sinônimos, Antônio, já vou falar para eles que vocês já estão meio afiados aí. Bom, então tá aí, né? É isso que a gente vai conseguir identificar nos enunciados, tá? Muito bem. A gente, então, já identificou o nosso problema.
pelas palavrinhas-chave. Mas tem mais uma coisa que eu queria falar para vocês. Além de aparecer essas palavras-chave, os nossos números têm sobrenomes. Como assim, professor? O número tem sobrenome? Primeira vez que eu vejo alguém falar isso. É o seguinte, né? Até a... Eu estou com a Egler na cabeça. Sumiu a... Eu esqueci o nome da autora. Agora é um livrinho laranja, de uma argentina, que normalmente cai na Bunesp. Dessa vez não vai cair, mas esqueci o nome dela. Ela coloca assim na nossa obra, né? Muitas vezes que ela fez uma pesquisa no 5º ano do Fundamental na Venezuela. Ela falou que colocou um ônibus e em cima do ônibus estava escrito o número 20. E aí eu te pergunto, o que significaria esse número 20? Será que o ônibus tinha 20 pontos? Será que ele custava R$ 20 a passagem? Será que ele ia para o bairro que se chamava 20? Será que ele pesava 20 toneladas? O que significa esse 20? Ou seja, o que vem depois do número, que são as nossas unidades, então a gente tem um número aqui, por exemplo, 10, e aqui vem uma unidade, que é segundos, minutos, quilômetros, litros, metros, operários, e aí por diante, né? Então, ou seja, um número por número, ele é muito jogado. Você tem que ficar de olho, e a gente vai trabalhar isso o curso inteiro, sempre olhando principalmente para o sobrenome, né? Eu costumo brincar assim, né? José, vocês vão ver um monte, né? Mas é mais fácil repetir o José ou repetir o sobrenome do José, né? Então, sobrenome que acaba fazendo uma diferença muito grande. E aqui é a mesma coisa, tá? E concluindo, então, o raciocínio ali do MMC, essas unidades no MMC vão ser iguais. Porque para você ter algo em comum, essas unidades têm que ser iguais. Porque imagine que eu falasse assim para vocês, 10 canetas e 20 fios de cabelo. O que isso daí vai ter em comum? O que a caneta vai ter em comum com o fio de cabelo? Não vai ter nada, né? Agora, se eu falar 10 canetas vermelhas e 20 canetas azuis, opa, dá para eu falar que eu posso ter alguma coisa em comum entre as canetas, né? Então, aí que vem a grande jogada também. Então, começou a ver que o exercício te traz um monte de unidades iguais depois dos números, liga as anteninhas, né, que a gente já vai pensar que pode ser o MMC ou o MDC, certo? Então, vamos lá. Vamos começar aqui também. Como que a gente vai solucionar esse tipo de problema? Como que a gente soluciona? Existem duas formas, tá? Que aqui, os múltiplos a gente já volta. Eu já vou explicar aqui junto, ó. Quais são os múltiplos de 6 e 9? Esse é o primeiro método. Os múltiplos são aqueles que estão na tabuada. Por exemplo, múltiplos de 6. Eu iria para a tabuada do 6. Então, eu colocaria assim: 6, 12, 18, 24, o que mais? 30, 36, 42, 48, 54, 60, e assim ia. E a tabuada do 9, a mesma coisa. 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90. Então, eu coloquei aqui os múltiplos de 6 e de 9. A primeira pergunta que eu vou fazer é o seguinte: quais são os múltiplos comuns? Quais são os múltiplos comuns? Nota que eu estou perguntando no plural, quer dizer que a gente tem vários. Quais são os múltiplos comuns que a gente acha aqui? Estão falando aí que eu vou grifando aqui. 18, boa. Ó, o 36 está nos dois. Tem mais algum aqui? Estou aceitando. Opa, o 54 também.
Muito bem. E se a gente continuasse, a gente com certeza ia encontrar ainda mais, né? A gente encontrar mais múltiplos comuns ainda com toda certeza. Só que quando a gente trata de MMC, o MMC é mínimo. Mínimo vem a palavrinha menor. Então, dentre todos esses múltiplos comuns, qual deles é o menor? Então, temos o 18, o 36, o 54. O menor deles seria o 18, certo? Está aí o 18. É o menor deles, tá? Isso daí raramente acontece, mas já vi, tá, pessoal? É ele perguntar o seguinte, né? Vamos colocar aqui num exercício de concurso. Fulano toma um remédio a cada 6 dias. E o mesmo fulano toma outro remédio a cada 9 dias. Daqui quantos dias ele vai tomar os 2 remédios juntos? 18 dias. Aí ele pode fazer uma outra pergunta. Daqui quantos dias ele vai tomar pela terceira vez os 2 remédios juntos? O 18 é o mínimo. É a primeira vez que isso acontece. E a terceira? Aí seria, ó, o 18 foi a primeira vez, o 36 a segunda, o 54 a terceira. Olhando assim, parece simples. Mas, gente, quando você encontrar o MMC, ele é múltiplo. Ou seja, você também pode pensar, 18 vezes 2, ó, se fosse a segunda vez, já dá o nosso 36. Se for a terceira vez, é só multiplicar por 3, que é o 54. E se ele perguntasse a 10ª vez, era só multiplicar por 10, tá? Então, pode acontecer, é raro, tá? Mas não custa eu abrir também os olhos de vocês quanto a isso. Tudo bem até aqui? Estou indo muito rápido. Certo? Então, vamos lá. Mas, gente, né? Eu acredito que vocês não devam ter aprendido muito isso daqui da forma que eu esbocei. Eu esbocei dessa forma apenas para a gente poder entender o que é MMC, tá? O que a gente faz na maioria das vezes é uma fatoração simultânea. Colocar um número do lado do outro, passar uma barrinha vertical e fatorá-los, certo? E conseguir estar fatorando. Todos os algarismos somados dão 9 ou coincidência. Quando um deles for múltiplo de 9, isso sim, tá? Quando for múltiplo de 9, aí vai acontecer isso sim, tá? Mas só se for múltiplo de 9. E aí, o que a gente pode estar fazendo, tá? A gente divide. Por quais números a gente divide, professor? Pelos números primos, que é o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, 17, e vai embora. Eu falo que esses daqui são suficientes, tá? Mas já aconteceu de outros, tá? Mas esses daqui, 99% a gente já consegue. E aí eu vou, a partir deles, dividir os nossos números, o 6 e o 9. Aí eu vejo que o 6 é par, então ele pode ser divisível por 2, tá? Aí eu pego, faço 6 dividido por 2, que dá 3. O 9 não dá para dividir por 2, não dá um valor exato, então eu repito ele, e ficou 3 e 9. Não tenho mais elementos pares, não dá mais para dividir por 2, aí eu divido por 3, sendo que 3 por 3 dá 1, e 9 por 3 dá 3. Novamente por 3, e aí chegamos em tudo 1. Este é o nosso objetivo do MMC. Fazer com que todos os nossos números fatorados cheguem em 1, certo? E aí, o MMC é apenas o produto desses fatores. 2 vezes 3 é 6, e 6 vezes 3 dá 18. Olha aqui o MMC, o mesmo que a gente achou agora há pouco, certo? É dessa forma que nós fazemos. Uma coisa que acontece, tá? A gente é muito... Eu, pelo menos, eu tive uma professora que foi assim na época, que falava que você sempre tinha que ir do menor para o maior.
Alguém só faz desse jeito? Podem falar, pessoal, não está errado, está certo até. Olha lá. Então, gente, isso daí, olha lá, sim. Gente, isso daí, pode falar, Cris. Acho que levantou a mão para um sim, né? Faço assim. E, gente, está tudo certo, tá bom? Está tudo certo, não precisam alterar a forma que vocês fazem. Mas, às vezes, no concurso, a gente dá uma dessa. Chega no 6 e no 9 e coloca o 3, né? Já pensa na tabela do 3, porque o 6 e o 9 tá lá. E aí você chega em 2 e 3. Aí você vê esse doisinho, você quer fazer o quê? Apagar e começar tudo de novo pelo 2. Vai dizer que vocês já não fizeram uma coisa dessa. Então, não tem a necessidade, tá bom? Como a gente vai multiplicar no final, e a ordem dos fatores não altera o produto, não tem a necessidade da gente ficar apagando e voltando tudo, tá bom? Você pode dar continuidade, ir do maior para o menor, do menor para o maior, sem problemas nenhum. Notem que vai dar o mesmo resultado, tá bom? 2 vezes 3 é 6, e 6 vezes 3 é 18, do mesmo jeito, tá bom? Então, não fiquem apegados a isso, tá? Dúvidas? Não? Estão quietinhos. Então, vamos começar aqui. Vamos achar as dúvidas, então. Bora lá. Vamos ver aí. Eu já trago exercícios. Ó, gente, não tem como dar poucas. Eu numero de 1 a 5 estrelinhas. 1 eu falo que é muito fácil e 5 eu falo que é muito difícil. Tá bom? Ou seja, eu estou com 4 estrelinhas, já falo que o exercício é difícil e logo de cara mesmo, tá? Porque é o jeito que é cobrado. Não tenho o que fazer e eu quero mostrar isso para vocês. Tá bom? Bora lá. Tem-se certa quantidade de bombons, menor que 200 unidades, a qual, se fossem adicionadas 3 unidades, então o total poderia ser dividido em saquinhos, todos com a mesma quantidade de bombons, sendo cada um com 6, ou cada um com 7, ou cada um com 8, sem sobra. Dividindo-se a quantidade de bombons que se tem em saquinhos com 10 bombons cada, o número de bombons que sobrará será igual a... E aí? Olha quanta coisa que nos traz no enunciado. Bastante. Vamos lá. A gente está no concurso, e no concurso a gente sabe que podem cair qualquer dos 13 temas ali de matemática. E aí, eu estou ali, não estou numa aula de MMC, como que eu identifico que eu vou ter que fazer um MMC nesse exercício? Então, as palavrinhas-chave que vocês bateram o olho identificando. Vamos identificar, porque eu tenho certeza que a maioria aconteceu assim como a Cris colocou. Me perdi já no enunciado. E é isso que acontece mesmo, pessoal. Então vamos lá, vamos grifar aquilo para facilitar nosso raciocínio. Uma palavrinha aí que já colocaram é o cada. Ó, cada, né? O cada um, perfeito. Dividindo-se, depois eu vou pensar na divisão. Dois pontos final, ok. Que mais? Opa, boa, Vanessa. Menor, menor, e tá aí. Ah, e tem mais uma coisinha aqui. Tem mais. São duas palavras juntas que eu posso colocar. Boa, apareceu. Mesma quantidade. Gente, olha isso. Menor, te lembra mínimo. Cada vai nos lembrar multiplicidade. E mesma quantidade, comum. Então, a gente conseguiu identificar o nosso MMC, tá? E, além disso, se a gente for ver, ele fica falando cada um com 6, cada um com 7 ou cada um com 8 bombons. Então, ele fica repetindo, né, os bombons aqui também, né?
Então, aquele sobrenome do número tem essa repetição. Muito bem. Aí eu vou fazer o MMC. E a grande pergunta é, de quais números? Porque a gente tem vários números aqui, né? A gente tem o 200, temos o 3, temos o 6, o 7, o 8 e o 10. A gente tem 6 números. A gente vai fazer com todos, só com alguns. E aí? Vão colocando. É o jeito que vocês estão. Muito bem. Só com 6, com 7, com 8. Por que só com 6, 7, 8, professor? Porque são eles que vão ter a mesma quantidade. Eu vou dividir em saquinhos para que se tenha exatamente 6, exatamente 7, exatamente 8 bombons, tá? Isso não vai acontecer com o número 3, com o número 200. Esse número 200 é só para falar que eu tenho menos de 200 bombons. Possivelmente eu faço o MMC e vai dar 100 e tanto, né? Ou seja, vou ter menos do que 200 bombons, com certeza, tá bom? Então, por isso, eu vou fazer o MC de 6, 7, 8. Tá? O mesmo produto. Todos eles estamos falando de bombons. Muito bem. E vamos lá. Vamos fazer, então, esse MMC. Aí a gente divide por 2, que dá 3. O 7 não dá para dividir por 2, copia. E o 8 dividido por 2 dá 4. O 4 ainda é par, então eu vou continuar dividindo ele por 2, que dá 2. E o 2, novamente, por 2, que dá 1. Certo? O 3 só dá para dividir por 3, e aí já chegamos no 1. E, por fim, o 7, totalizando todo mundo 1, que era o nosso objetivo. E assim o nosso MMC vai dar quanto? Vamos multiplicar todos aqui, ó. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 3, 24. E 24 vezes 7, eu vou fazer aqui no cantinho para vocês. 7 vezes 4, 28. 7 vezes 2, 14. Mais 2, 16. 168. Ou seja, 168 bombons. Né? Que era o sobrenome dos números que a gente estava trabalhando. Então, chegamos a 168 bombons. Mas e agora eu faço o que com ele? Vamos voltar no exercício para eu poder conseguir explicar melhor para vocês também o enunciado. Já a gente identificou o MC, fizemos a conta, mas notem que não está nem perto da nossa resposta, né? Então, vamos lá. Tem-se certa quantidade de bombons, menor que 200 unidades. 168 é menor do que 200? É. Então, está tudo certo. Continuando. A qual, se fossem adicionadas 3 unidades, então o total poderia ser dividido em saquinhos, todos com a mesma quantidade de bombons, sendo cada um com 6, ou cada um com 7, ou cada um com 8 bombons, sem sobra. Então, vamos entender isso daqui. Se eu adicionasse 3, daria para dividir por 6, por 7, por 8. Ou seja, se eu adicionasse 3, daria para dividir todos eles. Esses 168 bombons, então, que eu achei, é o valor que eu tenho real de bombons? Não. Esse 168 é o valor que daria para dividir por 6, por 7, por 8. O 168 é o número que consegue dividir o 6, o 7 e o 8. Ou seja, qual é o número exato de bombons que eu tenho? Essa daqui é difícil. Então, quantos bombons eu tenho de verdade? Note que se eu adicionasse 3, daria para dividir tudo. Quer dizer que se eu adicionasse 3, eu chegaria em 168.
Se eu adicionar 3, aí eu chego em 168. Então, na verdade, vou colocar bem assim para a gente, ó. Na verdade, eu tenho 165. Então, eu tinha que adicionar 3, somar 3 para chegar em 168. Ou seja, eu tinha 3 a menos, correto? Então, eu tenho 165 bombons, na verdade. São 165 que eu tenho, correto? Se eu adicionar 3, ó, se eu tenho 165, mais 3, 168, tá bom? Então, não é com o número 168 que eu tinha que somar 3. E é chato isso. Isso causa, eu sei que causa uma confusão enorme. A vontade de somar 3, pegar o 168 e somar 3, para dar 171, a vontade é gigante. Mas nota o que ele falava, né? Olha essa conjunção aqui, ó. Se eu adicionar 3, daria certo. Vamos usar na vida real isso em dinheiro? Se eu tivesse R$ 3 a mais, eu compraria, né, um pacote de bala de R$ 5. Quantos reais eu tenho? Então, se eu tivesse R$ 3 a mais, eu compraria o pacote de 5. Então, na verdade, eu tenho quanto? Eu tenho 2, não tenho 8, porque se eu tivesse 8, eu já conseguiria fazer toda essa compra, né? E aqui é a mesma coisa. O 168 divide todos eles, né? Mas para que eu consiga um número que divida todos eles, eu precisaria de adicionar 3. Então, 168 daria certo, mas eu não tenho essas 3 unidades. Então, é interpretação pura, não adianta, tá? E a gente já bate aqui de cara, né, num exercício que causa, né, essa dificuldade de interpretação. Vou ter que assistir essa aula umas 3 vezes. Calma, Renata, a gente vai fazer outros exercícios para ir clareando isso, tá? Mas mesmo assim fica gravado, fica tranquilo. Agora vamos para a pergunta, né? Dividindo-se a quantidade de bombons. Opa, eu já sei agora a minha quantidade de bombons, é 165. Que se tem, ó, ele deixa bem claro, em saquinhos com 10 bombons cada. O número de bombons que sobrará será igual a... Então, o número de bombons que se sobrará. Então, ele quer a sobra. E eu vou dividir por 10. Então, vamos fazer 165 dividido por 10. E aí, o 10 cabe no 16 uma vez. Sobra 6, desce o 5. E aí, 6 vezes 10, 60. E aí, sim, restaram-se 5. Então, quer dizer que se eu fizesse com saquinhos de 10 bombons, eu conseguiria montar 16 saquinhos completos e ainda iam sobrar 5 bombons, certo? E aí, sim, a alternativa, a letra B de bola. Bem complexo, acho que dava até para colocar mais uma estrelinha aí, talvez. Né? Mas bem complexo, sim, tá? E é que nem eu falei para vocês, não adianta eu vir para vocês aqui falar, calcule o MMC de 6, 7, 8, colocar um exercício aqui assim para vocês. A maioria vai conseguir fazer, né? O MMC de 6, 7, 8, vai achar que o professor é lindo, maravilhoso, que explica super bem, aí chega na prova e daí fala, poxa, não soube interpretar, né? O professor não deu aula de interpretação, então eu estou aqui exatamente para isso. Falar, eu teria errado, mas agora não vai errar mais. Não vai errar mais, porque eu quero mostrar. Gente, vai anotando esses detalhezinhos, deixa sempre uma folha, eu vou falar isso pelo menos na minha aula de matemática, para vocês anotarem os principais pontos, tá? Por exemplo, dessa aula, né? Mínimo múltiplo comum, menor, cada, ao mesmo tempo, você já vai anotar lá, né? Quando vem aqui, né, num exercício, se adicionar 3, então, quando eu achar o valor, eu, na verdade, vou ter que tirar 3, né? E aí a gente vai fazendo dessa forma. Vai anotando isso para depois, na sua revisão, facilitar demais, tá bom? A banca está cada vez mais usando esse tipo de exercício com detalhes.
E, Adriana, eu vou muito mais além do que isso, tá? Eu falo que se a gente fizer uma conta e achar uma resposta que esteja na alternativa, desconfie. Desconfie. Não estou dizendo que está errado, mas desconfie muito, tá? Porque a Unesp costuma trabalhar 2, 3 raciocínios na mesma questão. Note que nessa a gente fez um raciocínio do MMC, 2 raciocínios para ter que voltar e ter que adicionar, né? E depois o terceiro raciocínio utilizando a divisão. Tá? É normal a gente ter que trabalhar na Unesp aqui 2 ou 3 raciocínios, tá? Bom, bora para o próximo exercício. Vamos ver aí o que ele traz para a gente. Essa prova de Aparecida que foi muito difícil em matemática. Essa foi uma das provas mais difíceis no ano que eu cheguei a ver, de Aparecida e Piracicaba. Então, vamos lá. Vamos ver o que traz o exercício. Alex, toma 2 comprimidos, A e B, todas as manhãs. Os comprimidos A vêm acondicionados em blisters, contendo 10 comprimidos cada. Os comprimidos B vêm acondicionados em blisters, contendo 8 comprimidos cada. Alex, toma todos os comprimentos de um blister, antes de iniciar os comprimidos de outro blister, do mesmo medicamento. E no dia 1º de março, tomou o primeiro comprimido de cada um dos blisters dos comprimidos A e B. O próximo dia em que Alex tomará o primeiro comprimido de cada um dos blisters dos comprimidos A e B será tal dia. Perfeito. Desculpem aí a leitura, esses blisters aí, não ficou travando minha língua. Mas e aí? Cai um exercício desse para você na prova. Como que a gente faz? Vamos achar o que facilita a nossa interpretação? O que facilita? Quais são as palavrinhas-chave? O que vai me remeter ao assunto que eu vou trabalhar nesse exercício? Porque a gente está na aula de MMC, né? Então é fácil a gente responder MMC, né? Porém, vamos ver cadê a palavrinha cada? Eu acho que eu passei batido. Todas as manhãs, vem com... Alex toma todos os comprimidos antes de iniciar no mesmo dia. De cada um dos bits. Boa, boa. Cada um. O que mais? Aqui tem uma coisa, pessoal. Próximo dia, né? E mesmo medicamento. Cadê o mesmo medicamento? Me fala a linha aí, porque se tiver, está correto. Do mesmo medicamento, aqui achei. Bom, isso daqui já mata, porque o mesmo medicamento é algo em comum. Cada nos traz a multiplicidade. E o próximo dia, o que significa o próximo dia? A primeira vez que isso vai ocorrer. A primeira vez que isso vai ocorrer, ou seja, no menor tempo, certo? Vai ser no menor tempo. Então, quando ele perguntar próximo dia, é no menor tempo possível que isso vai acontecer. Ou seja, menor, multiplicidade, né? E algo em comum. Estamos falando de MMC. E dessa vez, né? Essa daqui vai restar menos dúvidas para a gente falar de quais números a gente vai fazer o MMC. De quais números nós vamos fazer o MMC aqui? 10 comprimidos, 8 comprimidos, 10 e 8. Nota que o sobrenome dos números vieram iguais. Então, bora lá, vamos fazer o MC de 10 e 8. Ambos são pares, então dá para a gente dividi-los por 2. 10 por 2 dá 5, e 8 por 2 dá 4. O 4 ainda é par, dá para dividir por 2, que fica 2. O 2 dá para dividir por 2 de novo, que fica 1. E o 5 só dá para dividir por 5. E aí chegamos onde eu queria. Em tudo 1. Tá bem? E aí vamos multiplicar todos os nossos fatores. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 dá 8.
e 5 vezes 8 dá 10. Não, estava dando 2 vezes 8, desculpa. 40. 40, o quê? Seriam 40 comprimidos, seriam necessários. Tá? Para ser bem sincero, seriam necessários 40 comprimidos. Mas como ele toma um comprimido por dia, por isso que aqui esse exercício se torna, parece que simples, tá? Só que se ele colocasse que ele tomava 2 comprimidos por dia, aí eu teria que pegar esse 40 e dividir por 2. Então, ele foi bonzinho aqui com a gente, viu, pessoal? Porque eu teria que dividir 40 por 1, que vai dar 40, aí sim, 40 dias. Então, vão ser necessários 40 dias para que ele abra tanto o blister do comprimido A, quanto o blister do comprimido B. Vão levar exatos 40 dias. Só que ele está no dia 1º de março. E 1º de março, se eu somar 40 dias, vou colocar aqui 1 do 3. 1 do 3. E eu somar 40 dias vai dar quanto? Bom, vou fazer o seguinte. Vamos lembrar que março tem quantos dias? Né? A gente tem a mãozinha lá para facilitar. Janeiro, fevereiro, março. Março tem 31 dias. Então, se eu somar 31 dias, eu vou cair no dia 1º de abril. Então, depois de 31 dias, já cai em 1º de abril. Só que tem que dar 40 dias. Ou seja, ainda faltam 9 para concluir 40. Então, eu somo mais 9 dias, que vai dar 10 de abril. Então, nota que ao total eu somei os meus 40 dias. Portanto, 10 do 4 é 10 de abril. Alternativa, a letra A de amor. Bem? Dúvidas? Nada agora? Isso me angustia. Ou vocês entenderam tudo ou não entenderam nada. Estamos falando de matemática. Foi tranquilo aí, ó, viu? Gente, é a mesma dificuldade. Eu vou ver aqui só o exercício 3, que senão eu vou usar desse exercício mesmo. Eu nem vou comentar. Então, vem aqui, ó. Gente, tem uma outra coisa que a VUNESP pergunta. Alguém sabe? Quem já está estudando, quem já conhece a banca? Esse mesmo tipo de exercício, mas às vezes ele não coloca esse 1º de março, ele coloca uma outra coisa aqui. Alguém sabe do que eu posso estar falando? Boa, semana. Semana, dia da semana, isso mesmo, pessoal. Então, vamos supor que ele me falasse o seguinte, ó, foi numa segunda-feira que ele abriu os blisters. Então, isso vinha no enunciado. Ele abriu os blisters numa segunda. Qual o próximo dia da semana que ele vai abrir os blisters? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo? Que dia? É daqui 40 dias. 40 dias, você ainda pode fazer ali na raça, né? Mas imagine se desse 400 dias, 500 dias. Não tem como a gente ficar contando de um em um. Porém, a nossa semana, ela é uma sequência repetitiva. Só para vocês entenderem. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, ou seja, ela se repete. Ela se repete de quantos em quantos dias? Repete de 7 em 7. Ou seja, é só você pegar o seu valor aqui que deu MNC e dividir por 7. E vai dar 5, 5 vezes 7, 35.
e sobrou 5. Olha que número horrível. É ruim de explicar isso. Esse 5 do quociente, ó, a gente não precisa colocar vírgula. A gente não precisa colocar vírgula, tá, pessoal? Se colocar vírgula, já complica a nossa vida, tá? Esse 5 significa que são 5 semanas completas. Então, 40 dias, daqui 40 dias, deram 5 semanas completas e ainda tem 5 dias à frente. Ou seja, supondo que eles tivessem abertos blisters numa segunda, daqui 5 semanas completas, continuaria sendo segunda, mais 5 dias. Então, conta 5 dias. O primeiro dia vai ser terça, 2 dias quarta, 3 dias da quinta, 4 dias da sexta, 5 dias deu sábado, tá bom? Ou seja, se, por exemplo, dia 1º de março era uma segunda, dia 10 de abril seria um sábado, certo? Ficou claro isso para vocês, que eu sempre pego o resto aqui, ó, daí, ó, aqui é mais 1, aqui vai ser mais 2, aqui mais 3, aqui mais 4, aqui mais 5. A gente sempre pega o resto e vai somando. Claro que se ele perguntar a próxima vez, a gente anda para frente. Se ele perguntar a vez anterior, a gente volta. Então, se eu estou numa segunda e o resto deu 5, e ele perguntava a vez anterior, você volta 5 dias. Estou na segunda? Domingo, sábado, sexta, quinta, quarta. Tá? Sempre conta os dias e o MMC, isso, pega o MMC e aí divide pela quantidade de dias da semana que você está falando, no nosso caso, 7. Tá? É sempre 7? Posso dizer que uma semana sempre tem 7 dias. Mas imagine que ele esteja falando aqui de trabalho e domingo não entre como dia útil. Talvez a gente tenha que dividir por 6, tá? Então, é só uma coisa para a gente se atentar aí no meio do caminho. Certo? Tudo bem? Fiz uma implementação aqui, gente, isso daqui está caindo a rodo, tá? Isso daqui está caindo a rodo aí, não só na Vunesp, mas em outras bancas também. Agora vamos para o nosso terceiro exercício aqui de MMC, né? Os 3 modelinhos aqui que eu trouxe para vocês. Como já tinha exercício lá na plataforma, eu adaptei um deles aqui, tá? Vamos lá. 2 fábricas operam com diferentes turnos de manutenção. A primeira fábrica realiza manutenção a cada 4 dias, enquanto a segunda realiza manutenção a cada 6 dias. Se ambas fábricas fazem manutenção no mesmo dia hoje, após quantos dias elas realizarão manutenção juntas novamente? Eu queria dar para vocês fazerem, mas é uma mega pegadinha e daí eu vou ver um monte de resposta igual, infelizmente, errada, tá? Então, eu vou fazer esse com vocês. Olhem só, vamos entender aqui que é um MMC primeiro, né? Nota que o sobrenome dos números são iguais. Nota que a multiplicidade, a palavrinha cada, de novo aparecendo para a gente. Significa múltiplo, né? Se ambas fazem manutenção no mesmo dia, né? E depois ele pergunta juntas novamente, ou seja, algo em comum. E aonde que está o menor, professor? Aonde que está a palavrinha menor aqui? Está aqui, ó. Após quantos dias? Né? Ou seja, de novo, a primeira vez que isso vai acontecer novamente. Tá? A primeira vez que isso vai acontecer novamente quer dizer que é o menor tempo necessário. Certo? Tudo bem essa explicação? Um pouquinho mais rápida agora. Os exercícios vão passando, a gente vai pegando. Perfeito. Só que aí, se eu perguntasse, rapidinho, respondem aqui, que essa aí estaria pegadinha. Mas respondem de verdade, não fiquem com receio de nada. O MMC de quais números vocês fariam? Coloquem aí que isso é muito importante para mim. 6, contra 6, contra 6, contra 6, contra 6. Vendo? Gente, essa é a maior pegadinha que existe. Por isso que eu coloquei 5 estrelas.
né? Notem que os outros tinham 4 e pareciam raciocínios muito mais complexos do que esse exercício. E eu coloco 5 por conta da pegadinha. Porque você tem que pensar no ciclo, né? Que acontece, que volta à repetição. Eu lembro lá que a Carol tinha comentado com a gente, eu até falei para vocês, que o CADA, né, e a multiplicidade nos traz a ideia de repetição. E aí vejam só comigo uma coisa. Imagine a máquina que trabalha 4 dias para realizar a manutenção. Então, ela trabalha segunda, terça, quarta, quinta. Então, ela trabalhou 4 dias e aí faz a manutenção na sexta. Aí ela vai lá, trabalha mais 4 dias, sábado, domingo, segunda, terça, e aí faz a nossa manutenção na quarta. Ou seja, o que isso significa, pessoal? A nossa repetição está acontecendo de quantos em quantos dias? A nossa repetição está acontecendo a cada 5 dias. Gente, é isso que mata. Você teve aqui, ó, 5 dias, né? 4 trabalhados, 1 de manutenção. 4 trabalhados, 1 de manutenção. 4 trabalhados, 1 de manutenção. Ou seja, o nosso ciclo é de 5 dias. Certo? Ficou claro para todo mundo? Porque é essa a interpretação. Eu trouxe esse exercício para vocês, porque caiu 3 vezes esse ano de 2024, tá? Em diferentes provas. E aí eu modelei mais um aqui para que a gente pudesse aí estar observando isso. E aí, ó, então o nosso MMC, na verdade, vai ser de quais números? Vai ser de 5, porque a primeira, né, realiza uma manutenção a cada 4 dias, e a segunda realiza uma manutenção a cada 6 dias. Então, o ciclo dela é de 7. Trabalha 6, folga 1. Trabalha 6, folga 1. Trabalha 6, folga 1. Então, a repetição dela é de 7 em 7. Tá? Então, só a gente revendo aqui, ó, a gente tem, vamos pensar, eu gostei desse de 7 dias aqui que eu estou colocando. Vamos imaginar o trabalho de um comerciante, tá? Eu não vou falar trabalho de professor, senão a gente vai falar que é 7, 7, 7, 7 eternamente. Mas vamos pensar de um comércio, né, do centro da sua cidade. Normalmente, o que acontece com o comércio? Ele abre na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, provavelmente no período da manhã, e folga no domingo, correto? E folga no domingo. Isso é exatamente essa máquina, que trabalha 6 dias e faz manutenção em um dia. Então, está aqui uma pessoa que trabalha 6 dias e folga um. Ou seja, o ciclo dela é formado exatamente por 7 dias, trabalhando 6 e folgando um. Trabalha 6 e folga um. Ou seja, o ciclo dela é de 7 dias. E se eu falasse, por exemplo, de uma escola, também seria 7, porque normalmente a escola acontece o quê, pessoal? Ela fica aberta 5 dias, e desde que a gente não tenha um sábado letivo, né? E 2 dias fechado, não é assim? A escola? 5 dias aberto, 2 fechados. Então, se aparecesse algo para nós dessa maneira, a gente teria que trabalhar com 7, porque essa repetição, para voltar a acontecer, demora 7 dias. Bem? E aí a gente consegue, ficou claro, Solange? E assim a gente consegue fazer o MMC de 5 e 7. O 5 é primo, só dá para dividir por 5. O 7 também é primo, só dá para dividir por 7. E aí, 5 vezes 7 dá 35. Alternativa, letra I. Dúvidas? Pode cair esse exercício para vocês agora? Agora torçam que caiam. Se vocês entenderam, torçam que caiam muito, porque vocês viram que a gente não teve nenhuma resposta, vamos dizer assim, correta da primeira vez, tá? Porque é uma super pegadinha. E agora vocês entendem porque a interpretação talvez parecia mais fácil,
e eu fui lá e coloquei 5 estrelinhas. Tem que cair mesmo, né? Agora sim. Além de ser mais fácil de resolver, né, pessoal, pode vir com números diferentes, não tem problema, né? Eu coloquei aí qualquer uma. Tanto que se você fizesse o MMC de 4 e 6, dava 12. Se você esquecesse de dividir um deles por 2, dava 24, né? Tinha nas alternativas. E agora a gente consegue matar dessa vez. Bom, tudo certo com o MMC, foi muito rápido, foi muito devagar, a velocidade está boa. Vamos ponderando aí também, tá, pessoal? Isso é muito importante aí para que a gente tenha algo bacana. E continuem participando. Bom, olha lá, a colega colocou, entendi, registrar os dados ajuda muito. Não só ajuda a gente resolver, como ajuda a gente a memorizar, viu, Adriano? Por isso que eu fiquei toda hora repetindo nesses exercícios aqui com vocês as palavrinhas, né? Para a gente realmente conseguir estar identificando isso daí, tá? Atenção maior quando for dias. Gente, começou a aparecer um monte de dias. Eu já 99% de chance de ser MMC, viu? A não ser que ele fique colocando dias, dias. Aí já é outro assunto, né? Mas se toda hora vier falando só de dias, aí a chance de MMC é gigantesca, tá bom? Agora vamos para o outro assunto que vem junto com o MMC, que é o MDC, tá? Eu costumo falar que na prova aí da Unesp normalmente vem um exercício ou MMC ou MDC, tá? O MMC a gente falava de multiplicidade. Agora no MDC a gente vai falar de divisibilidade. E ele é o contrário, né? Em vez de ser mínimo, vai ser máximo, em vez de multiplicação, vai ser divisão. Então, dessa vez eu vou procurar, vamos lá, pensando de forma análoga, igual a gente pensou, em vez de máximo, coloquem aí, em vez de máximo, o que, que vai vir? Vamos ver se vocês já estão afiados. Maior, muito bem. Cara. Agora, o divisor, ele varia um pouquinho mais, tá? Pode vir a palavra divisor? Pode. 30% dos exercícios aparece já o divisor, tá? Mas vem outros verbinhos que também nos traz a ideia de divisão. Cortar, distribuir ou redistribuir, né? O re eu não vou colocar aqui. Repartir ou partir, tá? Perfeito. Né? Esses daqui tem um rezinho aqui, ó, junto, não tem problema, redistribuir. Partes, né? Partir. Grupos, muito bem. E assim por aí vai. Então, às vezes, vem essas palavrinhas que nos traz a ideia de divisão, né? Então, cortar. Então, você vai pegar um pedaço de madeira e cortar em pedaços iguais. Cortar. Você vai pegar madeira e cortar. Você vai estar dividindo elas, né? Distribuir. Você tem um saco de balas, vai distribuir para os seus alunos. Então, você pega aquela quantidade e divide aos seus alunos, né? Repartir, essa mesma ideia da bala, né? Repartir. E grupos, vai fazer um trabalho, né? Um trabalho em grupo. Então, você pega a sua sala de alunos e divide eles em grupos, né? Então, tudo traz a ideia realmente de divisão. E o comum, né? A gente já comentou. Aqui não vai ter o tempo, tá? Aqui não vai aparecer a partir de dias para gente. Então, eu não vou colocar ao mesmo tempo. Mas, igual, o que mais que aparece? Tem outras também. Igual, mesma quantidade, mesma quantidade. Isso daqui vão ser as nossas palavrinhas-chave. Grupos, partes, perfeito. Tá? Principalmente partes e saquinhos aparecem demais aqui, tá bom, gente? Agrupamento, que nos traz ideia de grupos. Perfeito. Vocês estão nota 10 aí. Essa identificação é a facilidade da gente passar do português para o matematiquês, tá bem? Então, a gente consegue aí estar identificando esse tipo de problema. Agora, como que eu soluciono? Bom,
Para eu solucionar, eu vou fazer aqui já direto. Geralmente será uma divisão que ainda será feita. Isso, Carol. O MDC é uma divisão que eu ainda vou fazer. No MMC, é como se eu já tivesse feito uma divisão e quisesse voltar no número anterior, né? Então, se eu pegasse os saquinhos de bala, por exemplo, eu dividi em saquinhos de 3, em saquinhos de 4, em saquinhos de 5. Opa, eu já dividi. Possivelmente seja MMC. Ah, eu tenho balas de menta, balas de chocolate, balas de morango. Eu vou dividi-las em saquinho. Quantas que eu coloco em cada saquinho? Ah, então agora eu vou dividir em saquinhos. MDC. Tá? Olha como uma pergunta de vocês, né, engrandece demais. Tá? Então, só repetindo. Já dividi, quero voltar no número anterior, MMC. Eu vou dividir MDC, tá? Para a gente não se perder ali, né, na hora da dúvida, tá bom? Bom, então como que eu vou resolver? Eu vou continuar com a fatoração simultânea, tá, pessoal? Eu vou continuar com a fatoração simultânea, agora eu vou pegar dois números aqui, que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho, que é o 18 e o 24, tá? O jeito é muito semelhante do MMC, só que agora você não precisa chegar em tudo um. Lembra que no MMC a gente chegava em tudo um. Aqui não precisa, não quer dizer que está errado. Sabe aquela coisa de dividir, fazer estrelinha, não sei se alguém faz, mas de verdade, principalmente na Unesp, não tem a necessidade, porque você quer somente divisor, vamos lembrar, máximo divisor comum. Ou seja, que divide todos ao mesmo tempo. Eu só preciso de números que dividam todos ao mesmo tempo. Quando não tiver mais número que divida todos ao mesmo tempo, pode parar, tá? Você vai ganhar muito tempo e vai facilitar muito para você ver a resposta, porque esse tipo de exercício é maldoso, tá? Então, vamos lá. Vamos colocar em prática o que eu estou falando. O 18 e o 24, ambos são pares. Então, os dois dão para ser divididos por 2. Fica 9 e 12, certo? Temos aí o 9 e o 12. O 9 e o 12. E agora, que número que dá para dividir o 9 e o 12 ao mesmo tempo? Então, tem que pensar num número que dê para dividir os dois ao mesmo tempo. Quem me ajuda? Aí, boa, pessoal. 3. 9 dividido por 3 dá 3 e 12 por 3 dá 4. E agora, que número que divide o 3 e o 4 ao mesmo tempo? Com exceção do 1. Com exceção do 1, mais nenhum. Acabou aí. Acabou. Acabou. Não tem mais o que a gente fazer. Tá? E aí é só você multiplicar 2 vezes 3 dá 6. Certo? E, gente, rapidinho, eu vou dar uma dica aqui para vocês, né? Eu não vou estender muito essa dica aqui, porque aí é quase uma aula para explicar o método de divisibilidade de Euclides, né? Isso daí eu fiz no Matemática do Zero, mas aqui é muito rápido mesmo, tá? O maior MDC que você poderia ter, ó, qual que é a diferença entre 18 e 24? Qual a diferença entre 18 e 24? Faz 24 menos 18 aí. É 6. É coincidência, professor? Mais ou menos, tá? O maior MDC que você poderia ter é 6. E na Unesp, pessoal, acontece muito essa diferença de números no MDC ser exatamente seu MDC. Então, tá? Fica mais ou menos uma dicasinha ali para vocês. Não é sempre, tá? Mas pode ser um facilitador ali, se no caso ali você tem pouco tempo para fazer ou algo do gênero, essa diferença de números facilita bastante, tá? Se chama divisão euclidiana. Então, tá aí. O MDC acaba aí, tá, pessoal? Não preciso chegar em tudo um. E vocês vão ver o porquê nos exercícios.
E só para mostrar para vocês, tá? Vou mostrar aqui para vocês os divisores de 18 e 24. Os divisores de 18. Eu sei que 1 vezes 18 dá 18, 2 vezes 9 dá 18, 3 vezes 6 dá 18, e 4 e 5 não tem. Esses eram os divisores de 18. Já o de 24, nós tínhamos 1 vezes 24, tínhamos 2 vezes 12, 3 vezes 8, 4 vezes 6. Temos esses divisores de 24, certo? Notem que nós teríamos como divisores comuns 6, o 3, o 2 e o 1, né? E o maior deles, aí sim, seria o 6. Agora, imaginem fazer isso daqui, gente, com números grandes ainda. É para ficar doido, né? Então, isso daqui é só para explicar para vocês o que significa o maior divisor comum. Então, você tem um patamar de divisores de um número, um patamar de divisores de outro número, e aí você vai ver qual deles estão em comum, e dentre estes que estão em comum, qual deles é o maior. Então, isso que significa maior divisor comum. Note que é totalmente diferente do MMC. MMC era a tabuada, né? Aqui são os divisores. Tudo bem? Tá aí? Gente, eu vou mostrar para vocês algumas coisas dentro dos exercícios, porque tem pegadinha, tá? Até coloquei aqui no material para vocês uma dica para a prova, tá? Isso daí a gente vai ficar fazendo o tempo inteiro. Atente-se no que deve ser o máximo. Então, se atente no que tem que ser o máximo. Assim como quem é o mesmo, né? Ou seja, quem está em comum, né? Quem é máximo e quem está em comum vai ser o mesmo número, tá? Este será o seu MDC. Nem sempre é o que ele pergunta. A gente volta aqui depois que a gente fizer a primeira questão para poder entender melhor do que eu estou falando, tá? Então, vamos lá pegar um exercício aí do ano passado de Santa Bárbara. Vamos ver o que ele trouxe para nós. A questão diz assim: uma atividade especial de música acontecerá em uma escola. Essa atividade é destinada aos alunos dos primeiro, segundo e terceiro anos do ensino fundamental. O total de alunos de cada um desses anos é, respectivamente, 154, 126 e 112, que deverão se reunir em grupos com igual número de participantes, do mesmo ano escolar e com maior número possível de participantes por grupo. Para que isso aconteça, a escola deve providenciar um lugar específico para cada grupo. Quantos lugares necessários é? Número de lugares necessários é, desculpa. E aí? Então, a gente está lá sentadinho, né, no nosso lugar, fazendo a provinha, e a gente se depara com um exercício como este. E aí? E aí? Regra de 3, porcentagem, MDC, MMC, geometria. Vamos identificar as palavras-chave. Quais são as palavras-chave aí, pessoal? Opa, alguém já achou. Maior, cadê maior? Maior grupo. Reunir em grupos. Então, já achamos o maior do máximo, o grupo de divisão, está faltando o em comum. O que seria em comum? Respectivamente, significa que, quando eu trago respectivamente, aqui do primeiro ano temos 154, do segundo ano 126, igual número, opa, igual número, isso daí igual me lembra algo em comum. Boa! E o igual vai te lembrar algo em comum. Agora sim. Maior é máximo, grupos, divisão e igual, algo em comum. Tá certo? Então, eu vou fazer o MDC. O MDC entre 154, 126 e 112. Bora lá.
olha só uma coisa, né? Vou fazer aquela diferença lá para vocês primeiro de Euclides lá, tá? A diferença entre 126 e 112 é 14. E entre 154 e 126 dá 28, tá? Notem que a menor diferença entre eles é a de 14, tá? 14 é menor do que 28. Vamos ver se vai dar certo aqui. Bora lá, vamos pegar então números que dividam todos ao mesmo tempo. Então, ambos são pares, dá para dividir por 2, que fica 77, que fica 63, e aqui fica 56. E agora, qual número que dá para dividir todos ao mesmo tempo? Qual número? Aí, o 7, né? O 56, 63 na tabela do 7, o 77 temos ali o 7 vezes 11. Então, o 7, muito bem. 77 por 7 dá 11, 63 por 7 dá 9 e 56 por 7 dá 8. E agora, que número que divide todos ao mesmo tempo? O 11, que é o maior deles, já é primo. Né? O 9 só dá para dividir por 3, o 8 só dá para dividir por 2. Não tem nenhum número que divida os 3 ao mesmo tempo. Acabou, pessoal. Acabou. Não faça mais nada. Ou melhor, faça assim. Só multiplique aqui para achar o seu MDC. 14. Olha só a coincidência de novo. Olha a coincidência de novo. Tá? Pois bem, aqui mora o maior perigo. Aqui mora o maior perigo, pessoal. Presta atenção. Vem para cá. Fixa eu aí na imagem. E presta muita atenção, porque aqui é onde o pessoal mais erra. Porque esse 14 pode ser grupos, esse 14 pode ser lugares, esse 14 pode ser alunos. São três coisas distintas. E aí? E aí? O que eu faço? Então, vem aqui comigo. Vamos lembrar que se atente quem deve ser o máximo. Ou seja, porque o máximo vai ser o meu MDC. Então, eu acabei de achar que meu MDC deu 14. Mas o que era máximo? O que era máximo? Vamos lá voltar na palavrinha maior? Vamos voltar lá na palavrinha maior? Vem comigo, ó. Olha a interpretação. Maior número possível de participantes. Tanto que se você fosse para o algo em comum, onde está o algo em comum? O igual era comum, certo? O que é igual? Número de participantes. Então, notem que tanto o seu máximo quanto o seu comum falam participantes. Ou seja, o seu MDC é participantes. São os alunos, né? Gente, por gentileza, ficou claro isso? Esse é o maior erro que se existe de MDC. Gravem isso. Aquela dica de prova que eu coloquei aí no material de vocês está disponível lá na plataforma, eu verei lá na segunda. Gente, por favor, tá? Se atentem a isso. O que é o máximo? Porque olha o que está na alternativa letra A, 14. Só que o que ele pergunta para a gente? O que ele pergunta para a gente? Olha lá, Glau colocou lá para a gente. Ele pergunta lugares, o número de lugares necessário. Então, ele não está perguntando participantes, ele está perguntando lugares. E os lugares, né, para que isso aconteça, cadê a parte quando ele fala de lugares? Deve providenciar um lugar para cada um grupo. Ou seja,
a quantidade de grupos que eu tenho e a quantidade de lugares. Isso mesmo, Otávio. E aonde que estão esses grupos? Onde estão esses lugares dos grupos? Então, aqui, ó, pessoal, por isso que eu falei para vocês não chegarem em tudo um, que eu falei que eu ia mostrar no exercício. Se eu pensasse no nosso terceiro ano, que tem 112 participantes, só o terceiro ano seriam formados quantos grupos? Aí você teria que fazer o quê? 112 dividido por 14 participantes, porque cada grupo tem 14 participantes. Aí, quando você faz 112 dividido por 14, vai dar quanto? Tcharam! 8. Já está aqui sua resposta. Se você fosse no seu segundo ano e fizesse 126 dividido por 14, dariam 9 grupos. E 154 dividido por 14 vão dar 11. Você já tem as respostas aqui dos grupos. Aqui estão eles. Então, para o primeiro ano, você precisa de 11 grupos, para o segundo ano, 9 grupos, e para o terceiro ano, 8 grupos. Ou seja, ao total, você vai precisar de quantos lugares? Ao total, você vai precisar de 11 lugares para o primeiro ano, 9 lugares para o segundo ano e 8 lugares para o terceiro ano. Totalizando 28 lugares. Ou 28 grupos, né? Porque cada grupo vai em um lugar. E essa daqui seria a nossa alternativa correta. Por isso é ruim terminar a divisão do MDC. Gente, vocês iam fazer 3 divisões a mais, né? Além do tempo gasto. Gente, ou seja, MDC terminar em 1, nunca mais. Dúvidas? Morri. Esse morreu porque, Paula, já queria assinalar o 14, eu ali no começo. Você e metade das pessoas que estão aqui. Jesus. Ah, pessoal, sim, não adianta, né? Então, eu estou aqui para mostrar aonde que a gente cai no negócio da matemática. Porque talvez a divisão, a adição, a gente não teria tanto problema. O problema está na situação, o problema está no problema, né? Que quer muita atenção na pergunta final. Na pergunta final e em quem é maior, tá? Quem é maior? E pergunta final. Nem sempre é o mesmo, tá? Mas isso, pessoal, nada impediria da sua banca perguntar o seguinte: e o número de participantes em cada grupo? Ela poderia perguntar isso. Em vez de perguntar o número de lugares, ela poderia perguntar o número de participantes de cada grupo. E aí sim, né, a nossa resposta ser 14. Seria a alternativa à letra A. Nada impediria do exercício estar perguntando isso mesmo, tá? Varia muito. Deu certinho, 154 menos 126 deu 28. Então, tá aí, né? Esse é o tipo de exercício de MDC. E, pessoal, as perguntas não param por aí. Eu mostrei aqui para vocês uma pergunta do que caiu no concurso, do que poderia cair, que já caíram em outros concursos, que essa é a questão que eu coloquei aqui do ladinho, 4.2, tá, para vocês. Mas, o que mais que ela poderia pedir? Qual a diferença de grupos do primeiro e do terceiro ano? Ela poderia perguntar isso. Qual a diferença de grupos que vão ser formados entre o primeiro e o terceiro ano? Aí você pega e fala, peraí, professor, o primeiro ano são 11 grupos, o terceiro ano são 8 grupos. A diferença é de 3 grupos. Olha outra pergunta que ele poderia trazer. A Vunesp já fez isso, com bolas. Eu lembro dessa questão. Falava de bolas de vôlei, bolas de futebol e bolas de basquete. Ia dividi-las, tal, em pacotes ou algo do gênero, e depois perguntava qual a diferença do número de pacotes que eu teria que ter para bolas de basquete, bolas de futebol, por exemplo. Já aconteceu.
Ou seja, a pergunta pode variar muito, mas você identificando o que é cada coisa, aí a pergunta vai se tornar bem mais simples, tá? Eu não entendia isso, mas até que um dia eu consegui entender. Nossa, Vanessa, quanto que a gente estudou aí junto. Como que identificamos o MDC, né? Como identificamos o MDC? Principalmente por essa palavra, né, que nos traz maior. Todos os números nos traz a mesma unidade, ou melhor, a mesma grandeza, né? Então, era 154 alunos, 126 alunos, 112 alunos, tá? Por exemplo, se fosse 154 lápis, 126 borrachas e 112, falei lápis, borrachas e 112 canetas. Se ele falar de itens de papelaria, aí tudo bem, aí está dentro do requisito, tá bom? Também trazer isso daqui, ó, um igual número, ou seja, ser dividido, né, pela mesma quantidade, tá? O igual número vai te trazer algo em comum, tá certo? E aí a outra palavrinha que aí varia, né? No nosso caso veio grupos, mas poderia ser cortar, dividir, distribuir, redistribuir, partir, repartir e assim por diante, tá? Que são as palavrinhas-chave que a gente colocou aqui, ó, tá? E daí tem um mapinha mental aqui para vocês também, tá? Isso, dividir em pastas, envelopes. Gente, eu não gosto dos exercícios que envolvem pastas e envelopes. Sabe por quê? Eu vou falar de uma coisa e depois vocês me falam se acontece isso com vocês. É aquele tipo de exercício que ele pega e fala assim: ah, vamos supor que eu vou colocar as cartas em envelopes. Então, eu tenho 28 cartas azuis que eu vou distribuí-las em pastas. Mas eu também tenho tantas cartas verdes, tantas cartas vermelhas, e todas elas vão ser colocadas em pastas, de forma que eu tenha a mesma quantidade de pastas para cada envelope. Gente, isso vira uma repetição no exercício, pasta, envelope, carta, envelope, enfim, que causa uma bagunça no nosso cérebro ali, que você tem que ler 2, 3 vezes. Né? Não sei se acontece isso com vocês, mas é uma coisa muito comum. Por isso que eu separo os dados, para eu realmente não confundir isso. Tá bom? Lá, prateleiras, gavetas, arquivos, acontece muito isso. Tá? Será que a gente traz alguma assim? Não, vamos trazer. Bom, bora para a questãozinha número 5, então, vamos ver o que ela traz para nós. Prova do dia 10 de março, Mogi das Cruzes, desse ano. Em uma escola, participam do torneio de xadrez 30 alunos do ensino médio e 48 alunos do ensino fundamental. Todos esses alunos foram divididos em equipes, cada equipe com o mesmo número de participantes, sendo que esse número o maior possível. Sabendo que nenhuma equipe poderia ter alunos do ensino médio e do ensino fundamental juntos, então o número de equipes formadas com os alunos do ensino fundamental superou o número de equipes formadas com alunos do ensino médio em tanto. Imagine você, já fez aquela prova gigante de legislação, de conhecimentos específicos, muitas vezes redação, aí foi para o português, e chega em matemática já com a cabeça quase estourando, 4 horas de prova, e ainda lê uma questão dessa, né? Por isso que eu falo para vocês, né? Por isso que eu falo para vocês. O importante, às vezes, a gente está cansado do nosso dia de trabalho, chega aqui na aula, parece que não está rendendo muito, mas eu falo para vocês, sejam fortes para trabalhar, né? Fazer o seu cérebro começar a acostumar com esse tempo, né? E tudo mais, para que não aconteça isso na hora da prova. De vocês começar a chegar na metade do caminho da prova e começar a cair, a bater o cansaço, cair a concentração. Então, isso é um trabalho que não é do dia para a noite, tá? É um trabalho longo. Então, esse é um ponto bacana aí de vocês, da gente sempre refletir. Bom? Então, vamos lá. Equipes, MDC, vocês já estão colocando as palavrinhas-chave aí para a gente. Colocaram equipes, que pode ser grupos, né? A gente falou de grupos.
mesmo número de participantes. Então, mesmo número de participantes quer dizer que tem algo em comum. O que mais? Melhor que equipes ainda tinha uma outra palavra, mas equipes está certo. Maior possível, sendo esse número maior possível. Legal. Com isso eu já matava, tá? Mas ainda tinha uma palavra mais bonita do que equipes. Juntos, juntos também te traz a ideia de algo em comum, assim como o mesmo número, tá? E aqui, ó, o equipe estava divididos em equipes. Divididos te lembra ainda mais ainda divisão, se eu posso falar dessa forma, tá? Então, nota que ficou bem claro para a gente. Maior é máximo. Divididos é divisor. Mesmo número é algo em comum. Então, maior divisor comum. E só tem o 30 e o 48. Agora que a gente já sabe o que eu tenho que ter atenção mesmo, pessoal, no MDC, o que eu tenho que ter atenção mesmo, quem que vai ser meu MDC aqui, ó, mesmo, o que eu tenho que analisar lá no meu problema, quem que eu tenho que analisar no meu problema, maior barra comum. Então, vamos analisar. Antes de eu fazer, eu vou colocar aqui o que eu vou achar, tá bom? Então, volta para cá. Cadê o maior? Maior está aqui, ó. Maior possível. Sendo esse número maior possível. Que número? Mesmo número de participantes. Sendo esse número o maior possível. Opa! Então, o mesmo número de participantes. Sendo esse número o maior possível. Então, quem que é maior? O maior é grupos ou o maior é participantes? Grupos não, equipes, né, nesse caso. Então, quem é maior? Participantes ou equipes? Isso tem que ficar bem claro já no começo do exercício. Nesse caso, é o mesmo número de participantes. Então, quando eu achar o meu MDC, eu vou estar achando participantes. Perfeito. Já sei. Agora eu vou fazer. Aí o 30 e o 48 dão para dividir por 2, porque são pares, ficando 15 e 24. Agora, 15 e 24 não são pares, então não dá para dividir por 2. Por 3, então, estou na tabela do 3. 15 por 3 dá 5 e 24 por 3 dá 8. E agora, o 5 e o 8, o 5 é primo, o 8 só dá para dividir por 2, então acabou aí. Acabou. Ou seja, o meu MDC é igual a 6. 6 participantes. Então, vamos ter 6 participantes em cada equipe. Ainda bem que dessa vez não tem alternativa 6, hein? Mas agora eu só vou ler a pergunta e vou deixar vocês responderem. Vamos lá. Vou achar aqui, ó. Vou começar daqui, ó. Sabendo que nenhuma equipe poderia ter alunos do ensino médio e do ensino fundamental juntos, então o número de equipes formadas com os alunos do ensino fundamental superou o número de equipes formadas com alunos do ensino médio em... vocês são muito lindos. Então, se eu estou falando aqui de participantes, aqui do outro lado estaria equipes. E aí eu tenho 5 equipes de um, 8 equipes de outro, e ele pergunta superou. Toda vez que ele perguntar superou, significa que ele está perguntando a diferença. Opa, desculpa. A diferença. Então, 8 menos 5, que é igual a 3. Alternativa, letra C. Certo? Então, está aí montado. Uma outra forma que ele também perguntaria a diferença, pessoal, é isso daqui, ó. Eu vou escrever para vocês. Tem a mais.
É estranho, né? Você coloca o mais, você pensa em adição, vai dizer que não, né? Tem o mais ali, você vai pensar em adição. Mas, quando ele perguntar quanto que tem a mais, ele está perguntando a diferença. Ou seja, é uma subtração que ele vai estar perguntando para a gente. Tá? É só colocar no seu exemplo prático do dia a dia. Abre sua carteira, abre a carteira do seu marido, da sua esposa, do seu filho, do seu pai aí, analisa o que tem nas duas e fala assim, quem tem mais? E daí pergunta, quanto a mais que tem? Quanto a mais que tem? Você vai fazer o quê? Com o maior menos o menor, né? Então, aí um monte de gente vai falar assim, não, professor, aqui do empate, nas duas não tem nada, só tem documento. E olha lá. Então, mas enfim, brincadeiras à parte, é só para vocês terem uma ideia aí de algo que pode ocasionar, certo? Dúvidas? Já começou a ficar um pouco mais tranquilo esse comparado com o outro? Aí a gente conseguir identificar o que é o MDC, quem que é o maior, quem que é o máximo ali, facilita bastante para nós. Vamos para o terceiro exercício, também aí de Jundiaí. Vamos lá. Uma folha de papel cartão com 66 centímetros de comprimento e 48 centímetros de largura foi totalmente dividido em quadradinhos iguais e de maior lado possível. Sabendo que 7/8 desses quadradinhos foram utilizados na confecção de um mosaico, então o número de quadradinhos não utilizados foi igual a... E aí? Palavrinhas chaves, pessoal. Palavrinhas chaves. O cérebro já começando a sair fumaça. Maior lado, muito bem. Totalmente dividida, perfeito. E iguais, quadradinhos iguais. Matamos tudo aqui, pessoal. E os números que ele me dá são de mesma unidade? Os números que eles estão é de mesma unidade? Confiram aí. São, né? 66 centímetros e 48 centímetros. Beleza. Então, eu sei que eu vou fazer o MDC, desculpa, de 66 e 48. Muito bem. Só que lembrem, antes de eu começar a fazer conta, eu já identifiquei que eu estou falando de MDC. O que eu falo para vocês? Quem é o maior? Ou seja, quem que é o seu máximo, ou o que tem em comum. Quem que é o seu máximo? Aparece lá. Tan, 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 tan. Vamos lá na palavrinha maior. E respondesse. Temos em mais de 40 pessoas aí. Será que não veio mais? Isso. Maior, ó, maior lado. Então, o nosso máximo, quando a gente encontrar, a gente vai estar encontrando o lado do quadrado. E olha como o quadrado, pessoal, é uma coisa bem bacana para cair num exercício de MDC. Porque o quadrado possui todos os lados iguais. Ou seja, os lados deles, se eles são iguais, os lados são em comum, né? Então, o quadrado, para cair dentro ali de um MDC, é facinho de ser colocado. Bom? Então, vamos lá. Vamos achar aqui o nosso MDC, que vai representar o lado do quadrado. Vamos lá. 66 e o 48, ambos são pares, dá para dividir por 2, ficando 33, desculpa, e 24. E agora, entre
33 e 24, 3, muito bem. 33 por 3 dá 11, e 24 por 3 dá 8. De novo, né? Já caiu no exercício passado 11 e 8. A gente viu que não dá mais para dividir. E de novo, o nosso MDC deu 6. Mas 6 é o tamanho do lado. E ele não pergunta o lado. Ele não pergunta o lado. Ele pergunta o seguinte: sabendo que 7/8 desses quadradinhos foram utilizados na confecção de mosaico. Então, o número de quadradinhos não utilizados. Pois bem, mas eu tenho quantos quadradinhos, pessoal? Temos quantos quadradinhos? A gente teria que ser gigante. Isso daqui eu vou até fazer menor e vou dar uma ampliada para vocês. Fazer só assim e dar uma ampliada. Vejam só, faz de conta que está aqui meu papel cartão de 66 por 48. Né? Faz de conta que eu tenho aqui o meu papel cartão de 66 por 48. Aí, o que acontece? Eu vou montar quadradinhos de 6 por 6. Né? Um quadradinho aqui, ó, teria 6 de lado. Aí, só que quantos deles eu vou montar aqui? A resposta está aqui, ó. No que tem tamanho 66, você vai fazer 11 cortes de 6 centímetros. Né? Pode ver que 11 vezes 6 dá 66. E no que tem 48 centímetros, você vai fazer 8 cortes de 6 centímetros, né? Para ficar com os lados iguais. Ou seja, né? Você vai ter aqui, ó. Ah, vai ser difícil fazer, pessoal. Nossa. Aqui. Vocês notem que a minha arte é muito boa. Da mesma forma que eu sou graduado em matemática, vocês podem ter certeza que eu sou graduado aqui em arte, tá? Porque eu tenho uma mão bem firme mesmo, tá? Enfim, vamos lá, vamos montar aqui. 1, 2, não, tinha que ter 5 aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, ou seja, ficaria, imagine que isso daqui está maravilhoso, todos os quadradinhos são do mesmo tamanho, está tudo certinho, cada quadradinho com lado 6. Então, este daqui, que possuía 66 centímetros, eu fiz 11 cortes nele, certo? E aqui eu fiz o de 48, eu fiz 8 cortes nele. Ou seja, ao total eu tenho quantos quadradinhos? Quantos quadradinhos eu tenho formados aí? Total de 88 quadradinhos. Por que 88? Porque você faz 11 vezes 8, nós temos 88 quadradinhos. Ou seja, dessa vez, pessoal, notem que no primeiro exercício eu somei os dois valores. No segundo exercício, eu fiz a diferença dos dois valores. E nesse terceiro exercício, eu estou multiplicando os dois valores. Olha que loucura, né? Que loucura. Muito bem. Temos, então, 88 quadradinhos. E lembra que ele falava que 7/8 dos quadradinhos foram utilizados. Ou seja, o que significa 7/8? 7/8 de 88. O D significa vezes. Então, 7/8 vezes 88. Isso daqui vai dar. Vou dividir primeiro, tá? 88 dividido por 8 dá 11. E 7 vezes 11, 77. Então, 77 foram utilizados. 77 foram utilizados. Mas ele me pergunta quantos não foram.
Então, se eu tinha 88 e utilizei 77, fica 88 menos 77, que dá 11. Portanto, alternativa a letra A. A Isa está falando assim para a gente, confesso que eu só dividi o 88 por 8. Perfeito, Isa. Aqui eu fiz de uma forma para ficar claro ali esses 7 oitavos. Mas se você pensou que de cada 8 quadradinhos ele utiliza 7, isto é, não utiliza 1 a cada 8, era só dividir por 8 realmente. 88 dividido por 8 dá 11, né? Que sairia muito mais rápido. Porém, teria que fazer, querendo ou não, essa subtração de cabeça, tá? De cada 8, eu utilizo 7, então eu não utilizo 1. Perfeito? Dúvidas, pessoal? Dúvidas? Não é possível num exercício como esse não aparecer. Estou tentando. Nada. Vocês estão muito cansados ou o professor está muito chato. Então, vejam que, né, pode mudar muito de exercício para exercício, tá? A pergunta. O que não muda é o conceito do problema, tá? Por que que não muda? O que que eu estou querendo dizer com isso? Porque a gente muitas vezes se embanana com a situação. O problema continua o mesmo, né? Se a gente for ver todos esses problemas, o 4, o 5, o 6 que foram de MVC, todos os problemas são iguais, né? O 4 e o 5, ambos, né, utilizaram até o participantes, mas quando a gente vai para o 6, ele utilizou as mesmas palavrinhas-chave. Ele só mudou o tipo de situação. Por isso que a gente conseguir extrair o problema da situação facilita bastante, né? Estou surpresa com o nível das questões, né? Achei difícil, talvez tenha que assistir, primeira vez que vi a multiplicação, né? Isso acontece demais, tá? Essa parte de multiplicação. Eu lembro que eu resolvi um exercício esses dias atrás, eu não lembro se foi de Monte Alto, alguma coisa assim, da Unesp também, que falava que fazia malha, tá? Então, ele tinha também uma cartolina, alguma coisa do tipo, e fazia malhas, ou seja, fazia quadradinho. Ah, não, desculpa, esse exercício é semelhante. Era um exercício que falava da área, mas era bem semelhante, tá? Eu não lembro agora de cabeça como que era o contexto dele, a situação, né? Mas o problema era o mesmo, né? E também envolvia a multiplicação no final, tá? E isso acontece muito de envolver multiplicação no final quando envolve essa parte de quadradinhos, tá? Sim, eu lembro quando você fez quadradinhos iguais e de maior lado. Eu não saberia interpretar isso, tá? Ó, pessoal, o quadrado, que nem eu disse, né? Vou relembrar aqui vocês, né? No MDC, ele acaba sendo muito importante da gente conseguir enxergar isso. Por quê? O quadrado, os lados dele, por exemplo, o nosso exercício, foi igual a 6. Então, a gente consegue ter algo em comum. Os lados são iguais. Se ele me falasse que eu ia cortar retângulos, por mais que ele falasse retângulos iguais, um lado ser 12 e outro ser 4, por exemplo, não teria como eu dividi-los de formas iguais, porque aí uma coluna teria que ter 12 centímetros e uma linha teria que ter 4 centímetros. Então, eu não conseguiria dividir as colunas e as linhas de formas iguais. Agora, opa, aqui no quadrado, eu já consigo, porque aí todas as nossas divisões vão ser feitas de 6 em 6. Então, quadradinho igual e de maior lado possível, pessoal, MDC pode ter certeza, e a chance de ter que multiplicar os quocientes é gigantesca, tá? Esses são os tipos de exercícios que estão vindo, tá?
vocês viram que só trouxe aí 2024 para vocês, né? Acho que teve um exercício de 2023 aí de Santa Bárbara, mas que a gente abordou, olha lá, tudo 2024, tá? É este o nível, tá? Matemática tem sido um divisor de águas, realmente, tá? Vocês terem ideia, a gente fez um curso para Suzano, ali perto de São Paulo, né? Grande região ali de São Paulo, e veio uma banca chamada não foi a Metro Capital, foi a Nosso Rumo, tá? E ela cobrava níveis de exercício de matemática que eu falaria que era de um nível 2 para 3, assim, de fácil para médio. E, de repente, eles mudaram todo o jeitão da banca e saíram desse nível que eu coloquei já para médio para difícil. Não foi muito difícil, mas já foi de médio para difícil, envolvendo situações problemas, tá? E pegou muita gente desprevenida. Está sendo um divisor de águas, tá? Não quero vender meu peixe aqui, não, tá? Da matemática, porque cada professor vai fazer o seu, tá? Com português, legislação, pedagógicos, mas eu sei que é aqui onde a gente vai encontrar a maior parte de dificuldade, tá? Pode falar, Vanessa. Opa, abriu o áudio. Ah, sim, professor. O método dos quadradinhos foi, eu acho que meio que me salvou na prova de Jundiaí. Acho que foram 10 questões, eu acertei 6. Infelizmente, eu não fui classificada, mas foi, assim, surreal na hora que eu consegui entender o que estava pedindo o exercício. E é por isso que eu comecei a fazer matemática do zero. Eu falei assim, ainda não foi dessa vez, mas agora eu estou aqui. Estou quebrando a cabeça para tentar fazer os 2 cursos ao mesmo tempo. Vai dar certo. Me chama lá que eu te ajudo. Me chama lá que eu te ajudo a montar uma coisa bacana. Tá bom, então vou te chamar assim. Eu falei assim, eu vou até mandar uma mensagem para o Ítalo para tentar me organizar, porque, olha, não dá para dar em 2 lugares ao mesmo tempo. Verdade. Tá bom, então. Imagina. O professor vai ter exercícios para fazer? Vai, na plataforma. Vou dar até uma conferida lá, ver se está tudo direitinho ali para vocês, mas acredito que sim. Tá? Você vai ter ali, a nossa primeira aba vai estar matemática não, aulas ao vivo, que é onde vão aparecer todas as aulas das semanas que vocês vão ter, né? Então, dia 13, dia 14, dia 17, 18, 19, 20, 21, e daí vai vir todas as aulas ali, tá? Que a gente vai ter ao vivo. Aí você tem as aulas gravadas de português, as aulas gravadas de matemática, que a gente já havia disponibilizado para vocês. E depois, mais para o final, depois da técnica de chute, vem questionário. Aí ali no questionário e questões comentadas. Tem questões comentadas e ainda questionários. Tanto nas questões comentadas quanto no questionário da matéria, você vai encontrar lá bastante coisa para fazer. Tá bom? Vai ter que ter aula de regra de 3, não tem como não ter aula de regra de 3. Se eu não coloquei no cronograma, coloquem na aula anterior de porcentagem. Tá? Professor, deixa eu tirar uma dúvida. Claro. Na hora que você cortou o 88,8, como que foi que chegou no 11? Ah, foi aqui, ó. Eu dividi primeiro, né? É uma simplificação de divisão, tá? Eu dividi primeiro 88 por 8. Ou, se você pensar em simplificação, eu dividi os 2 por 8. Tanto que 8 dividido por 8 dá 1. Então, vai ficar 1 aqui embaixo. E 88 dividido por 8 deu 11. E aí eu fiz 7 vezes 11, 77. E aí eu teria 1 embaixo, né? Mas daí 77 dividido por 1 é o próprio 77. Tá? Ah, entendi. Obrigada. Nada. Nossa, se não está no cronograma, o professor aqui, ó, fui eu que elaborei, gente. Se o regra de 3 não está no cronograma, me perdoem 10 mil vezes, porque é um assunto que vai ser muito útil para a gente resolver porcentagem, vai ser um exercício muito útil para se resolver diversos conteúdos que vêm logo em seguida, tá? Então, a regra de 3 não pode estar fora de jeito nenhum. Mas se tiver razão, tá tudo certo, tá? Porque razão, proporção, regra de 3 é tudo junto, tá? Mas a gente vai... É dia 26 que tem regra de 3? Então tá bom. Então tá... Ó, depois eu confiro lá e vejo certinho ali para vocês, tá? Fiquem tranquilos. Mas, enfim. Aí é isso, pessoal. Eu, normalmente, as minhas aulas acabam depois das 10, para ser bem sincero, eu sempre coloco das 8 às 10, mas aqui, ó, né, eu não vou começar outro tema, eu vou começar esse tema de frações, que eu vou explicar o método dos quadradinhos para vocês, tá? Para a gente não ficar ali uma coisa
totalmente jogada, vai ficar muito jogado mesmo, então eu não quero isso. E possivelmente a gente vai ter uma aula extra ainda de matemática nesse decorrer aí até dezembro. Eu só estou convencendo a minha esposa, eu já coloquei um sábado, né? Eu estou tentando, vou tentar tirar mais um sábado ali para poder estar junto com vocês, tá bom? Esse material está no PDF lá na plataforma, na primeira abinha da aulas ao vivo. Isso que eu quero, frações com os quadradinhos. Gente, não precisam atropelar assuntos, tá? Confiem na nossa programação, a gente faz exatamente isso para vocês, né? Uma grande dificuldade é a gente, né, ter um cronograma de estudos, por isso que eu já bati isso com vocês já a partir de agora, para a gente estar fazendo, tá bom? Mas qualquer dúvida, eu estou à disposição, tá? Eu sou um dos administradores ali dos grupos, junto com os professores, podem estar me chamando, tá? Que eu auxilio todos vocês aí no que vocês precisarem, tá bom? Mais dúvidas? Na sua opinião, ainda dá tempo de quem começou a estudar agora? Tá, Renato, fica tranquila, porque a gente vai dar tudo agora, né, a partir de hoje. Então, né, eu até falo para vocês, gente, as aulinhas que estão lá gravadas, eu deixaria um pouquinho de lado. Eu focaria nas aulas ao vivo, tá? Eu realmente deixaria ali um pouquinho de lado, porque as aulas ao vivo, né, vocês vão ver que vão ter muita diferença. Não quer dizer que as gravadas sejam ruins, pelo contrário, as gravadas vão até trazer um pouquinho de mais coisas para vocês, mas aqui a gente vai direto ao ponto. A gente vai, vocês viram o jeito que foi a aula hoje, minha. Vocês terem ideia, a aula de pedagógicos, eu acho que vocês vão gostar muito com a Selma, tá? Porque eu sentei com ela aqui e já vou dar um spoiler aqui para vocês. A gente vai falar de assuntos, vocês devem ter visto no cronograma. E daí a gente vai mostrar os assuntos, como que cai na Unesp, e daí para cada autor que aborda aquele assunto, né? Então, por exemplo, a gente vai falar de alfabetização, né? Então vai vir ali Magda Soares, Emília Ferreiro, né? Enfim, essa turma toda, e aí a gente vai trazer o mapa mental das obras, né, que são cobradas na Unesp por esses daí. Ou seja, não vai ser aquele material gigante, vai ser um material, né, para falar do assunto, mapa mental do autor da obra, e questão. Então, a gente vai muito direto ao ponto, tá bom? Mais dúvidas? Querem colocar? Eu acho que vai ser bem legal. Vanessa, você levantou a mão? Ana. Perfeito. Então, pessoal, eu cheguei atrasado, estive quase 21 horas. Fiquei bem perdida, poxa, eu precisar rever. Pode rever, Daiane, se tiver dúvidas, me chama lá, eu vou estar aí à disposição de vocês, tá bom? Então, gente, mais uma vez, muito obrigado aí, então, pela companhia. Não, peraí, não sai, agora já saiu um monte de gente, eu ia tirar uma foto, mas eu falo para o Fábio tirar amanhã, tá? Então, gente, muito obrigado, tá? Pela participação, por tudo, e amanhã, mesmo horário, estão aí junto com o professor Fábio de língua portuguesa. Tá bom? Aliás, tenho certeza que quem não conhece vai adorar aí uma aula bem tranquila, tá? Para vocês, tá certo? Uma ótima noite, se cuidem e até breve.